Opa, nesse vídeo eu queria falar sobre um tema muito importante, que é você sair da sua cidade natal, principalmente antes dos 25 anos. Ter saído da minha cidade com 19 anos provavelmente mudou completamente o rumo da minha vida. Com 19 anos eu saí da casa dos meus pais e fui morar um tempo em São Paulo. Depois de alguns meses eu voltei, mas quando eu voltei eu já não era mais a mesma pessoa, eu não pensava mais do mesmo jeito. E eu diria que até antes de eu ter saído da casa dos meus pais, eu já não estava mais naquele ambiente. Hoje em dia, por exemplo, eu moro sozinho já, de novo, pela segunda vez, e eu não consigo mais me encaixar, por exemplo, na casa dos meus pais. Eu não consigo mais me encaixar com grupos de amigos antigos. Tem lugares que eu frequentava antigamente que hoje em dia eu já não consigo mais frequentar, porque não condiz com quem eu sou hoje em dia. E eu acho que isso é uma transformação que é muito importante todo jovem ter na vida, né? Que é, de certa forma, abandonar quem ele foi para se tornar algo novo, para se tornar algo que ele mesmo criou, né? Para ele começar a ter ideias que vêm dele próprio e não do ambiente que ele está. Quando a gente está na adolescência, principalmente na adolescência, a gente é moldado a partir de estímulos externos. Então, na minha adolescência, eu me moldava a partir do meio que eu estava, entendeu? Por quê? Porque, principalmente na adolescência, a gente tem essa vontade de ser aceito, né? Então, eu me moldava conforme o meu ambiente para eu ser aceito nele. Isso acontece muitas vezes na escola também, né? No ensino médio. Você tem que se moldar de certa forma ali aos os seus colegas de classe para que você faça parte daquilo. Logo no meu ensino médio, inclusive, eu tive uma grande ruptura com as pessoas das quais eu cresci estudando junto com elas, né? Desde o prezinho eu estudava com aquelas pessoas, desde o primeiro ano ali, né, no primário eu estudava com essas pessoas e no ensino médio houve uma certa ruptura. Então eu me afastei de muito dessas pessoas. Essa foi a minha primeira quebra. E eu acho que isso foi extremamente importante para eu chegar onde eu estou aqui. Porque se eu não tivesse tido essa quebra, se eu não tivesse me afastado das pessoas com quem eu cresci, eu provavelmente não teria colocado outras ideias na minha cabeça, não teria seguido outros caminhos. Eu ia seguir o rebanho, eu ia seguir o que todo mundo sempre fez. Só que como eu tive esse distanciamento, eu tive que começar a descobrir quem eu sou. Quem eu sou fora do olhar externo. Quem eu sou quando, não tem ninguém ao meu redor. Quem que sou eu? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? Entendeu? Sem comparação externa, comparando apenas comigo mesmo. Quando a gente está num grupo, seja ele a família, conhecidos, vizinhos, amigos de escola, a gente tem uma referência de quem a gente é. As pessoas têm uma referência de quem a gente é. Ah, esse daqui é o Vitor, é o meu amigo de infância, tal, é o Vitor que naquele dia na festa fez tal coisa. Ah, é o Vitor que namorava tal pessoa. As pessoas já têm uma visão formada de você, principalmente quando você cresceu com alguém. E essa visão das pessoas sobre você acaba se tornando você, porque você começa a se espelhar nisso. Ah, tá, eu sou o Vitor, que sou amigo daquele cara. Ah, eu sou o Vitor que sou ex daquela pessoa. Ah, eu sou o Vitor que frequentou aquele lugar. Eu sou o Vitor que fez tal coisa aquele dia. Você vira isso. Agora, quando você se afasta de tudo isso e não tem mais ninguém para te dizer quem você é, daí você tem que descobrir quem que você é por conta própria. E isso é difícil, porque é solitário. É muito mais fácil se alguém simplesmente dissesse quem eu sou e eu atuasse, né, com base no que disseram que eu sou. Agora, se ninguém te diz quem você é, não existe nenhum julgamento externo, é só você com você mesmo, daí as coisas ficam mais difíceis, porque muitas vezes a gente não é solidário com a gente mesmo, a gente não é gentil com a gente mesmo, entendeu? Então, às vezes a gente acaba, quando a gente não tem mais nenhum julgamento externo, a gente acaba não sabendo quem a gente é e acaba sempre se jogando para baixo. E eu tive que ter todo um processo para conseguir ver as minhas próprias qualidades, ver até onde eu consigo chegar, sem o olhar externo, apenas olhando para mim mesmo, me analisando, vendo os meus defeitos e as minhas qualidades. Sair da cidade natal pode ser sim uma coisa física, né, de você realmente sair da sua cidade e ir para outra. Mas, vamos ser bem sinceros, a maioria dos jovens não tem esse poder aquisitivo para decidir simplesmente, vou sair da minha cidade agora. Eu tive com 19 anos, porque eu trabalhava para o exterior já e já tinha uma renda ali. Agora, a maioria dos jovens não tem essa oportunidade. Mas sair da cidade, muitas vezes não precisa ser uma coisa literal, de você se deslocar de um ambiente para o outro. Pode ser uma coisa muito mais mental,
Eu diria que eu tinha saído da minha cidade muito antes de realmente sair dela. Hoje em dia, inclusive, eu moro na minha cidade natal. Só que eu não tenho mais vínculo nenhum com nada que existia antes de eu me tornar quem eu sou hoje. Então, os amigos que eu conversava antigamente, eu já não tenho mais contato, os lugares que eu frequentava, apesar de às vezes eu ir neles, eu não tenho mais aquele vínculo, porque eu já não tenho mais ninguém naqueles lugares, entendeu? Então, é como se você morresse em vida, né, e renascesse uma outra coisa. E cara, uma coisa que eu descobri em São Paulo, principalmente em São Paulo, quando eu estava conhecendo pessoas que eram de cidades diferentes das minhas, é que a minha história, ela começa a ficar uma coisa, tipo, tão própria minha. É muito estranho você conversar com uma pessoa de outra cidade, ou talvez até de outro país, e você perceber que ela não faz ideia das pessoas que você está falando, dos nomes que você está dizendo. Porque ela não viveu no mesmo lugar que você, entendeu? Cara, isso pra mim foi muito bizarro, porque eu cresci, eu passei a minha vida inteira tendo contato praticamente com as mesmas pessoas. Então, todo mundo se conhecia, ainda mais na minha cidade de Natal, que é tipo o gibi da Turma da Mônica, né? Todo mundo se conhece. Eu cresci achando que, tipo, é só isso que existe, entendeu? E quando eu comecei a sair dessa bolha, comecei a conhecer outras pessoas, eu percebi, cara, é um grão de areia comparado com o que existe no mundo inteiro, entendeu? E eu achava que aquilo era tudo que existia. Mas tem muito mais coisa, tem muito mais pessoa para você conhecer. E quando a gente se fecha a nossa cidade natal, a bolha de pessoas que a gente conhece, a gente não dá oportunidade para conhecer outras coisas, outras alternativas, outros lugares, outras pessoas. A gente se fecha ao que a gente conhece, porque é confortável. Você está rodeado de pessoas que te conhecem desde que você é pequeno, que já têm uma ideia formada sobre você, é muito confortável, porque você não precisa se preocupar em dizer quem você é, porque as pessoas já sabem quem você é, entendeu? Então você acaba se colocando dentro daquela caixinha e isso bloqueia muito o seu potencial, porque você acha que você é aquilo ali, né? Você é o que as pessoas enxergam de você e não o que você enxerga de si mesmo. Quando você não tem muita referência externa do que de fato é uma vida boa, do que de fato é uma vida interessante, você começa a achar que a mediocridade é o melhor que você consegue atingir, que um emprego mais ou menos que você não gosta é o melhor que dá pra ter, que uma casinha mais ou menos é o melhor que dá pra ter, que amizades que, assim, são seus amigos, mas também não ligam tanto pra você, que isso é o melhor que dá pra ter, entendeu? Que é aquele relacionamento, que sempre vai e volta, entendeu? Aquele relacionamento de adolescência que ficou naquele vai e volta e já tá todo meio estragado assim, e tipo, as pessoas eles nem se gostam mais, mas ainda ficam ali porque não tem muita opção. Cara, isso não é só isso que existe, existem coisas muito melhores, entendeu? Existem muito mais oportunidades, só que você tem que sair de onde você tá, tem que sair da sua bolha, tem que conhecer pessoas novas. Uma das coisas que mais me incomodou quando eu estava me desconectando dessa bolha, era a dificuldade de conhecer pessoas que não já me conheciam, de certa forma, por algum amigo em comum. Isso me incomodava muito, cara. Imagina você estar conhecendo alguém novo, que é novo pra você, mas a pessoa já ouviu falar tanta coisa de você que, tipo, ela parece que ela já te conhece, mesmo você nunca tendo visto ela. Quando eu comecei a conhecer pessoas que não faziam ideia do que era a minha cidade, das pessoas que eu conhecia, de como que eu era na adolescência, mudou muito a minha visão. Porque, cara, eu já contei aqui, né, inclusive no vídeo passado, que eu tive uma adolescência, tipo, bem conturbada, né? A maioria das pessoas da minha cidade que me conhece como aquele Vitor conturbado, aquele Vitor que bebia pra caralho, que fazia um montão de merda. Quando eu comecei a conhecer pessoas fora da minha bolha, eu percebi que, tipo, elas não tinham essa visão de mim. As pessoas aqui do canal, bom, algumas pessoas têm essa visão porque eu conto essas coisas, mas pessoas aqui fora do canal, outras pessoas que eu conheço por aí, elas não têm essa visão minha, porque elas não cresceram comigo. Elas veem o que eu sou hoje em dia. E é muito difícil você mudar a visão de alguém sobre você, principalmente pessoas que você já conhece há, sei lá, décadas. Elas vão ter uma visão já formada sobre você. Quando você conhece pessoas que não têm uma visão formada sobre você, você se sente mais livre para ser quem você realmente quer ser. Porque você não precisa entrar, você não precisa ficar dentro de nenhuma caixinha que ninguém vai te colocar. Porque o que a pessoa conhece de você é o que ela está vendo agora. E isso é magnífico, entendeu? Você conhecer pessoas que conseguem te ver pelo que você é hoje em dia e não pelo que você foi. Sair da cidade natal ou que seja sair da sua bolha de pessoas que te conhecem há muito tempo é expandir horizontes, cara. É você ver o mundo com outra perspectiva. É você se enxergar maior do que as pessoas que te conhecem te veem, entendeu? A maioria das pessoas que te conhecem há muito tempo, elas não te veem como algo grandioso, elas não te veem como, tipo,
alguém que pode agregar algo a elas, porque elas já te conhecem a vida inteira, entendeu? E obviamente você deve ter dado mancada várias vezes. Então para ela você não é tipo aquela coisa especial, você não é, de certa forma, novidade. Entendeu? E depois de vários anos criando uma ideia sobre você, essa ideia já formada não vai mudar do dia para a noite, né? Teria que ter muitos anos ali para essa ideia ser mudada. Então, sinceramente, é mais fácil só você conhecer outras pessoas. Eu lamento dizer para você aí que está no ensino médio, ou você que tem um grupinho de amigos que você acha que vai durar para sempre, não dura, tá? E é bom que não dure. Na verdade, isso não durar faz com que você conheça outras coisas. Às vezes você só está em determinado grupo de amigo porque era a única opção, vamos ser sinceros, cara. Te botam numa sala de aula com 30 opções de pessoas para você fazer amigos. E você tem que ter sorte ali, dentro dessas 30 pessoas, ter alguém que você vai se encaixar e que supostamente vai ser o amigo escolhido para o resto da vida. Cara, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Se acontecer, é muita sorte, é uma exceção. Do mesmo jeito que eu sou uma exceção aqui na minha vida financeira, você manter um amigo de infância até a vida adulta é a exceção. Então não leve a exceção como regra. Eu sinto que hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente sobre mim mesmo e eu não me limito ao que as pessoas enxergam de mim, entendeu? Eu me enxergo algo maior. Eu me enxergo algo muito mais completo e não simplesmente algo que pode se encaixar na visão de outra pessoa. Eu acho que esse é um processo que todo mundo deveria passar em determinado momento da vida. Porque, de verdade, quando você fica fechado às mesmas pessoas, os mesmos lugares, tudo igual, você não cresce. Bom, mas eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Daqui a 2 horas ou 3 horas tem um eventinho da Rubla. Eu não sei se eu vou gravar lá, não sei se vou ter coragem de gravar lá, não sei se pode gravar lá, mas vou tentar gravar alguma coisa. Se não, eu só gravo outro vídeo contando como é que foi a experiência. Bom, acho que é isso e até o próximo vídeo.